Olá pessoal, eu sou Eduardo Miranda, sejam bem-vindos a mais um Projeto Cinevisão. Contra tudo e contra todos e contra o Covid-19, aqui estamos para mais um vídeo. Eu sei que deveriam ter tido outros tantos vídeos, mas é que é um momento complicado para todos. Mesmo essa questão do isolamento social, ficar em casa, não quer dizer que você consiga fazer alguma coisa. E isso eu falo para vocês, você que está em casa agora me assistindo e que pensa assim, puxa, eu podia estar escrevendo um livro, eu podia estar gravando vídeos, eu podia estar criando um roteiro, eu poderia estar criando, eu poderia estar produzindo. Olha, estou falando sério, o desespero, o pânico, a agonia do crescimento dessa doença, principalmente aqui no Brasil e no mundo, né? E as mortes ficando cada vez mais próximas. E você vê todo esse caos na saúde pública e caos também nos hospitais particulares e médicos pedindo demissão e profissionais da área de saúde morrendo. Quer dizer, isso tudo nos causa um pânico silencioso. E claro, nos causa uma paralisia. E eu não sou melhor que ninguém, também me causou uma paralisia, mas estou indo contra tudo e contra todos, como eu falei, trazendo até vocês mais um vídeo do Projeto Cinevisão, principalmente nesta data, que é o 4 de maio. O que é o 4 de maio? Você não sabe? É claro, porque o 4 de maio em português não tem lógica nenhuma. Mas em inglês ele ganha todo sentido quando a gente fala May the 4th. May the 4th, May the Force, May the Force with be you. Já pegou? May the Force be with you always. É isso mesmo, é o Star Wars Day, o dia em que o fã de Star Wars tem seu momento, tem seu protagonismo, é onde ele vibra, é onde ele homenageia a saga criada por George Lucas, lá nos idos de 74, 75, 76, 77 no cinema e 78 aqui no Brasil. Ufa! Foi um grande caminho até aqui, até 2020. Gente, é muito louco, né? Você imaginar quanto tempo tem a saga de Star Wars e quantos fãs se acumularam pelo meio do caminho. E claro, o Projeto Cinevisão não poderia ficar de fora dessa comemoração e levar até você a minha opinião, porque afinal de contas, assim, eu não estou nessa brincadeira de Star Wars há pouco tempo, tá? Pelo amor de Deus, gente, eu sei que vocês dizem que eu dou carteirada, eu não gosto da carteirada, mas para quem não me conhece, eu sou fã de Star Wars aqui no Brasil desde 1977. Aí você vai dizer assim, pô, mas peraí, Star Wars só estreou em janeiro de 78 aqui, que mentira é essa que você está falando? Deixa eu explicar. É porque algumas bancas de jornal aqui, no Rio de Janeiro principalmente, vendiam revistas importadas e já traziam notícias desse filme. Então, eu já lia sobre esse filme. Eu tive um evento numa discoteca aqui, na New York. Discoteca, hein, gente? Atenção. Que lá passou cenas de Star Wars numa festa que eu fui, que, olha, eu juro, nem me lembro. Eu era pequeno, minha mãe tinha me levado com minha tia, primos, e estava nessa discoteca. Claro, não sou grande coisa para dançar, nem curto muito a barulheira, fiquei sentadinho num canto e do lado começou a ser exibido numa Super 8 cenas desse filme que viria a ser a maior ópera espacial de todos os tempos, Guerra nas Estrelas. Lembro de ter visto muitas cenas, de ter ficado intrigado com aquela figura negra no corredor branco, robôs, monstros, naves, batalhas, e aquilo tudo criou uma expectativa enorme, até que em 78 eu estava no cinema, sendo contaminado, já que estamos na época de pandemia, né? Sendo contaminado totalmente por essa saga sensacional que é Star Wars, ou, como eu gosto de dizer, Guerra nas Estrelas. Muito tempo se passou, tivemos a trilogia clássica, abraçando todo mundo, comprando o nosso amor, principalmente no episódio 4, que chama hoje em dia Guerra nas Estrelas. Eu conheço como Guerra nas Estrelas, o Império Contra-Ataque e o Retorno de Jedi, tá, gente? Mas o episódio 4, 5 e 6, que eu vou falar agora.
Então esses episódios que começaram toda a brincadeira, né? 78, 80 e 83, se eu não me engano. Se eu confundir alguma data, dá uma consultada no Google, vocês sabem que eu não faço isso. Comprou o fã que eu sou. Claro, Retorno de Jedi, porque eu sempre digo o seguinte: Guerra nas Estrelas é um filme neutro. O episódio 4 é um filme neutro. O Império Contra-Ataca deu o tom de ficção científica engajada, séria, uma trama densa. E aí o Retorno de Jedi traz umas coisas, umas quebras de tensão, ursinhos carinhosos e os Ewoks, né, e tudo mais, que um Han Solo um pouco mais displicente, umas soluções bobas para personagens bons, bobas, Boba Fett, sim, o Boba tem a ver com o Boba Fett, sim, e que frustraram um pouco o fã, mas claro, a trama já estava montada, né? Ver o Imperador botar pai e filho para lutar, e você vê o Luke Skywalker molhar o pé no lado negro para vencer o Vader, e depois voltar e largar o sabre e dizer: eu sou um Jedi como meu pai era antes de mim. Caraca, isso é muito bom, né? E aí você abraça Star Wars, e depois vem Caravana da Coragem, a Batalha de Endor. Lá no meio da televisão, o SBT exibe o Holiday Special, que é uma coisa completamente indigente. Eu boto entre aspas, porque depois eu explico. Depois você tem 2 séries animadas, que é Droids, que fala sobre o que aconteceu com os robôs, né, no espaço de tempo em que você não lida com eles. E Ewoks, mais Ewoks, né? Você tem, parece a aldeia dos Smurfs. Então você curte as aventurinhas animadas. Depois disso, o que é? São quadrinhos que vinham lá desde que estreou Star Wars. O quadrinho nunca parou, repleto de aventuras, cada uma mais louca que a outra. Mas só depois que a saga estacionou, né? Deu aquela estacionada em 83, 84, que parou de sair, saiu do cinema, é que o universo expandido, que hoje em dia foi negado pela Disney, né, e virou Legends, ele tomou conta do mercado. E ficou 16 anos tomando conta, até em 1999 chegar o episódio 1, a Ameaça Fantasma, trazendo para nós o prequel, aquilo que o George Lucas já havia prometido e planejado, né, que ele apresentaria a saga do meio, a primeira parte e depois a conclusão. Muita gente, claro, gritou com esse prequel porque estava se alimentando do universo expandido, que trazia material muito bom, muito denso, material que cheirava a Império Contra-Ataca, material de pessoas que entenderam a caixa de areia do George Lucas, né? Que a gente brinca que Star Wars é a caixa de areia, é onde ele brinca, o George Lucas. Então a criancinha entra ali na caixa de areia dele, tenta brincar, se ele não gostar, ele dá um cotovelado, a criança cai para fora. Quem gosta e sabe brincar com os brinquedinhos dele, ele diz que quem inventou a brincadeira foi ele. Então, só quem fez isso foi a Disney, que tirou ele da caixinha. E ele ficou chorando do lado de fora e está chorando até hoje. Mas então veio o prequel, né? Veio a Ameaça Fantasma, veio o Ataque dos Clones e a Vingança do Sith. Episódios 1, 2 e 3. É aquele negócio, o prequel... se ele tivesse colado com a saga clássica, com um intervalo de 5 anos, eu acho que as pessoas não teriam tido tanto impacto como tiveram. Elas não teriam rejeitado tanto o produto, porque não teriam tido tempo de se poluir com outro material ou se enaltecer com outro material. Como, por exemplo, a trilogia Tron, né, cujo primeiro livro é Herdeiros do Império, do escritor, do autor Timothy Zahn, que para mim é leitura obrigatória para qualquer bom fã, tá? Isso aí você não pode deixar de ler, Herdeiros do Império. Herdeiros do Império, O Despertar da Força Negra e O Último Comando. Tem umas variações aí na tradução do título, mas está disponível nas livrarias, a um preço bem popular. Então, para mim, se vocês confiam na minha palavra em relação a Star Wars, eles são de fato os episódios 7, 8 e 9. Para mim, canônico. Ah, sim, porque uma coisa que a Disney ficou bem chateada, né?
foi com headcanon. E headcanon o que é? É aquilo que você tem na sua cabeça como o que vale para você na história de Star Wars, ou na saga de Star Wars. E eu tenho meu headcanon bem montado, muito rigoroso. E digo, meus episódios 7, 8 e 9 são a trilogia Tron, do autor Timothy Zahn. E isso que a Disney colocou, né, há pouco tempo na tela é um Legends. Eu tornei Legends para mim. Foi uma releitura, foi uma aventura, foi uma tentativa de fazer algo, mas que não se conclui, não se une, não tem liga, um filme não fala com o outro, parece feito por uma pessoa esquizofrênica, né? E não é esse o caso. São grandes cineastas que não souberam conversar em nome da saga. Só quiseram acabar rápido com o que o Lucas havia criado para começar seu universo individual, depois de em 2012 ter pago 4,5 bilhões de dólares. Então, o que acontece, gente? Star Wars, ele se torna uma saga em que os fãs se dividem. Há uma cisão clara entre fãs da primeira geração, segunda, terceira, quarta, quinta, e essas gerações todas, elas vêm dependendo do primeiro contato que você tem com Star Wars, seja no cinema, na televisão, em livros, em RPG, em jogos, em várias mídias, né? Em todas as mídias. Mas principalmente houve uma cisão muito grande entre os fãs que gostaram da saga clássica e gostaram do prequel, da nova saga, né? E ainda tem uma terceira, que são aqueles que admiram o trabalho da Disney em relação a Star Wars. Gosto é gosto, tem que se respeitar. Só digo que saga é uma coisa contínua. Você não pode dar 30 anos de intervalo e dizer, olha, agora vamos falar com personagens novos, e quem era, né, o foco da saga virou participação especial, morre logo, sai fora para o novo poder cair para dentro e receber recadinho de Kylo Ren dizendo vamos esquecer o passado, vamos esquecer o que é velho, vamos deixar tudo para trás. Eu não vou entrar muito nessa loucura. Star Wars cresceu e cresceu bem, foi para televisão, né, estreando com Genndy Tartakovsky, com o primeiro Clone Wars, que nos mostra diversos personagens novos, inclusive o General Grievous, que no desenho era apavorante, mas que no filme vira um grande imbecil. Que coisa estranha, né? Assiste, se você não está lembrado, assiste o Clone Wars em 2D, do Genndy Tartakovsky, onde aparece o Grievous, o General Grievous, o que tosse, Ali ele é um ser extremamente hábil, apto, corajoso, assassino frio, dá medo. No cinema, um imbecil. É uma coisa estranha. Tem também nesse Clone Wars, né, em 2D, a participação sensacional de uma personagem que eu particularmente adoro e que poderia ter sido bem aproveitado do que o Grievous, que é a Asajj Ventress, a aprendiz do Conde Dooku, né? Não vou falar Dooku, sei lá. Depois disso veio o cara que começou a ser o braço direito e o aprendiz do grande Sith, que é o George Lucas, né? Claro, todo mundo sabe que o grande Sith é o George Lucas. E o seu aprendiz, Dave Filoni, que pega a Guerra nas Estrelas na essência e tem a permissão para brincar na caixinha de areia com os melhores brinquedos do Lucas. O cara realmente pega a ideia. E cria Clone Wars, já agora em 3D, com uma computação gráfica meio condenável, parecem bonecos, mas as aventuras, algumas aventuras, se você pincelar algumas aventuras dali, tem às vezes aventuras de 2 partes, 3 partes, que dão verdadeiros filmes. Filmes fundamentais para o entendimento do universo de Star Wars. Como você pega o Kyber Crystal, como o Yoda entende o Qui-Gon Jinn explicando para ele como vira fantasminha, você vê o planeta, né, dos Siths, você vê um enfrentamento à altura entre Mestre Yoda e Darth Sidious, à altura, tete a tete.
Você vê várias ações que são citadas na saga ali, né, sendo aproveitado. Depois disso vem Rebels. Rebels que começa muito infantil. Rebels começa uma aventura extremamente infantil que vai crescendo e tomando um corpo absurdo, né? A ponto de usar e canonizar o grande almirante Thrawn, dessa trilogia Thrawn que eu falei, aquele cara azul do olho vermelho, ele é canon hoje em dia, graças a Rebels, graças ao Dave Filoni. E claro que lá no fundinho, todo mundo sabe que o que o Timothy Zahn escreveu em Herdeiros do Império é canônico, porque tudo acaba sendo aproveitado, né? Então é isso. E claro, você tem em Rebels também episódios assim fabulosos. Muito bom, personagens que você vê o crescimento desse personagem, como por exemplo Ahsoka Tano. Ahsoka Tano começa como um personagem que incomoda, pelo menos para mim, incomoda essa aprendiz tão bobinha, né? Tão primária que o Anakin foi acabar recebendo. Mas não, ela cresce, né? Ela cresce. Ela faz coisas absurdas como virar as costas para o Conselho Jedi, ter uma treta com o Mestre Yoda, virar as costas para o mestre dela e seguir caminho solo. Mas ela não recebeu o nome de Ahsoka Tano Solo, tá? Vamos abafar esse caso. Então o que acontece? Você começa a ver o crescimento do personagem Rebels a ponto dela confrontar o mestre dela, aí sim já como Darth Vader. É um episódio excepcional que, nossa, para todo fã é um presentaço esse episódio. É único. E depois me lembra que eu vou falar da Ahsoka Tano também, tá? Depois veio aquele Resistance. Depois veio aquele Galaxy Adventures. Depois teve um que fala das é o Galaxy Adventures, né? Que fala sobre o universo feminino de Star Wars. Aí começou a abrir um monte de leque. Começou a abrir um monte de coisa que eu não me aprofundei, porque eu realmente estou andando dentro do meu canon, né? Eu agora sou blindado em relação a Star Wars. Eu não consigo mais consumir nada que eu não aprove. Tem que passar pelo meu border. O meu border vai dar uma olhada nesse material de Star Wars, vai dizer, beleza, ok, colocamos no canônico. Ou então não, esquece, não vamos falar disso. Tá? Então eu nem registro o nome, deixa pra lá. Esse Resistance é extremamente fraco, assim, cruzes. E aí o que acontece? Star Wars volta pro cinema. Volta pro cinema com a ideia de spin-offs. Todo mundo fica apavorado, todo mundo fica desesperado, o fã fica mortificado com essa ideia de spin-off. É prometido spin-off de Boba Fett, Yoda, Obi-Wan, é prometido spin-off de todo mundo, é uma loucura. Mas eis que surge a esperança, né, o tesouro, que é Rogue One, que emocionou a todos, me emocionou muito, principalmente aquele final. É algo inesquecível para mim. Para mim ele é saga na essência, né? Rogue One é saga na essência. Ele revitalizou a minha esperança de que Star Wars não estava na Disney. Ele poderia ter também pessoas que pudessem dar um trato legal à saga. Eu acho que Rogue One eu posso tratar como um episódio 3.99, né? Porque ele é muito próximo ao episódio 4. Ele é muito colado, ele tem uma distância muito pequena, tanto que eu já fiz a experiência de editar o Rogue One com o episódio 4, né? Com Guerra nas Estrelas. É certo, você pega as cenas deletadas e junta aquilo ali de uma maneira fenomenal, dá tempo certinho, e muito legal. Você entra nessa loucura, vai embora. Mas aí o que acontece? Parece que todo mundo achou que o fã amou o spin-off, então podemos fazer qualquer coisa, né?
E aí me inventam de fazer o spin-off do Han Solo. Só o Han Solo, tá? E aí é uma desgraça porque, primeiro, diretores errados demitiram, poderiam ter sido os certos, demitiram os caras por causa do tom de comédia. Aí demitiram mais um outro lá, o roteirista. Aí depois vem o Ron Howard, totalmente sem ritmo de jogo. Escala um ator horroroso, os fãs gritando por um nome, os fãs gritavam por um nome, enchiam o saco da Disney por um nome, mas parece que de pirraça eles não fizeram com o cara que é o Anthony Gruber, né? Que os fãs estavam desesperados para ter no papel de Han Solo e que a Disney pouco ligou, disseram até que ele fez teste, não passou. Pelo amor de Deus, gente, isso aí é uma piada isso, né? Uma vez que até um filme chamado A Incrível História de Adeline, acho que está disponível na HBO, se eu não me engano, ele faz o Harrison Ford novo. O diretor desse filme, A Incrível História de Adeline, ele usa o Anthony Gruber como um Harrison Ford mais novo, sem pudores, sem essa problemática toda. E se era para ter coach, oh, meu Deus do céu, dá coach pro garoto, que é a cara do Harrison Ford, que é a voz do Harrison Ford, pô, mas isso aí deve ser uma política interna de agentes, de ciumeira, vaidade, não sei. Só sei que o filme foi o que acabou destinando o fim, praticamente o fim dos spin-offs, né? Um próximo spin-off vai ter que ser muito estudado, porque Han Solo foi a prova de que se pode dar errado da pior maneira possível. Porque Han Solo parece feito por quem não conhece a saga, não sabe nada de Star Wars, não teve nenhuma colinha da pessoa do lado para saber o que está rolando por aí. Então, foi um longo caminho, um caminho cheio de pedra, um caminho cheio de, claro, bons momentos, momentos que nos tornaram os fãs que somos, né? Mas momentos que doeram, mas doeram bastante. Como até a tentativa de uma série que literalmente sacaneava Star Wars. Não estou falando do Robot Chicken. Robot Chicken sacaneia todo mundo. E, aliás, eu aconselho vocês a verem os episódios do Robot Chicken Star Wars, que são sensacionais. São assim, eles completam umas lacunas de uma maneira muito engraçada. Então não deixa de dar uma olhada se você conseguir. Dá uma olhada que é muito bom. Mas ia ter uma outra série aí que, Deus que me perdoe, graças a Deus o projeto não passou de um trailer tosco e nem rolou. Como eu te falei, negócio do headcanon, nem me lembro do nome. Mas aí, gente... Mas aí, gente, é chegada a salvação de Star Wars, né? Porque o que Star Wars precisava? Ele precisava abraçar todo mundo. Star Wars não quer abraçar só o fã clássico, não quer abraçar a velharada, não. Eles não querem abraçar só a garotada, não, também não. Eles não querem abraçar os fanáticos da pureza da saga, não. Eles querem abraçar todo mundo, eles querem abraçar até um público mais novo, um público que nunca assistiu a saga, mas que de repente vai conhecer Star Wars, sendo mais uma das tantas gerações de Star Wars, através de The Mandalorian, o Mandaloriano. Eu sei, eu já falei aqui, tem um vídeo do Mandaloriano, mas aquele vídeo, gente, foi baseado num único episódio que eu havia visto. Entendeu? Eu tinha visto um único episódio. Então, eu não pude dar o meu parecer completo sobre a série, sobre os 8 episódios. Que claro, para mim passou a ser a melhor referência de Star Wars. Vamos respeitar Rogue One, claro, Rogue One é saga, cinema, saga. Mas para televisão, fora aqueles episódios que eu já comentei de Clone Wars, que são fundamentais para o entendimento da saga, de alguns aspectos, né? De ambos os Clone Wars, 2D e 3D, e do Rebels também, tá? Star Wars 2D, Clone Wars 3D, Clone Wars 2D, Clone Wars 3D e Rebels. Ali você tem algumas coisas que o Dave Filoni, através, claro, da colinha do Lucas, dá pra gente mais conteúdo, pra gente
esse quebra-cabeça gigantesco a gente poder completar, né? Claro que existem dos livros, os jogos e tantas outras mídias que completam algumas lacunas. Porém, completar as lacunas com o que está em televisão e o que está em cinema, melhor. Para quem não quer ficar se aprofundando tanto e tornando Star Wars uma coisa chata, o que Star Wars nunca foi e que eu espero que nunca sejam para vocês, fãs de Star Wars que estão me assistindo agora ou aqueles que querem se tornar fãs de Star Wars. Então o Mandaloriano chega através de um gênio, né? O Jon Favreau, o diretor, ator, roteirista, que foi o responsável pelo início, né, de todo o universo Marvel na Disney, com o Homem de Ferro. Ele que deu o pontapé inicial, ele que botou o Homem de Ferro, mostrando que era possível fazer um filme de super-herói fiel, bacana, que todo mundo ia gostar, e aí, claro, ele deu o start para que a gente chegasse a toda essa linhagem de filmes sensacionais da Marvel. Agora não cabe julgar, gente, são sensacionais, eles formam um universo, tá bom? Um universo fantástico de filmes. E esse cara, só esse cara, compra a ideia de Star Wars, traz para perto dele quem? Quem é que o danado traz para pertinho dele? O Dave Filoni também, né? Ele traz pro ladinho dele o Dave Filoni, deixa a Kathleen Kennedy lá, a atual presidente da Lucas, um braço da Disney, né? Fica ali, coitadinha, sendo creditado o nome pelas merdas que já fez, né? O que autorizou fazer, né? As porcarias que autorizou fazer. E ele blinda Star Wars só com gente que brinda Star Wars. Ele blinda o Mandaloriano somente com pessoas que brindam a saga de Star Wars ou a ideia de Star Wars como um todo. Então eu falei do Mandaloriano no episódio 1. Hoje em dia eu não tenho muito como falar de Mandaloriano sem me emocionar, entendeu? Porque sim, o Mandaloriano, ele é a grande comemoração desse Star Wars Day. Esse Star Wars Day é marcado pelo Mandaloriano. Ele é que tem que ser festejado. Não é o Star Wars Edge que foi inaugurado nos parques da Disney. Nem pode se usar mais por causa do Covid. Está tudo abandonado lá, está tudo pegando poeira. Não pode pegar mais nada. Aquilo ali foi um arremedo. Não foi o grande lançamento. O grande lançamento foi o Mandaloriano, The Mandalorian. Jon Favreau, Dave Filoni e outros tantos pegam a ideia de Star Wars e levam até a gente um Star Wars que se passa 5 anos depois de O Retorno de Jedi. Vocês se lembram o que também se passa 5 anos depois de Retorno de Jedi? Você acertou. Você também acertou. Você não sabe, né? Herdeiros do Império, aquilo que eu falei do Timothy Zahn. Timothy Zahn também se passa 5 anos depois do Retorno de Jedi. Então há esperança, uma vez que o Filoni já usou o Tron que ele usou o Tron no Rebels, que de repente entre Herdeiros do Império aqui, que de uma forma, né, uma mistureba ali, uma coisa bem equilibrada, ele chame o Timothy Zahn, porque eu realmente não estou vendo nenhum tipo de amarras do Jon Favreau para poder criar, e entre com Herdeiros do Império e Mandaloriano. Assim, Mandaloriano tem tanta coisa boa para acontecer, gente. Vamos lá, lembra que eu falei para me lembrar de falar do Holiday Special? No primeiro episódio de Mandaloriano, ele já dá um soco na boca do estômago do fã, um soco bom no fã, um soco ruim no George Lucas, porque ele cita o Life's Day, o Dia da Vida, que é o centro da trama do Holiday Special, que hoje em dia o George Lucas odeia, diz que queria destruir tudo, que se pudesse nunca teria feito aquilo, né? Mas que é mais Star Wars do que qualquer filme dessa trilogia da Disney, a Star Wars, né, na veia, como eu costumo dizer.
Ele cita no primeiro episódio, eu já falei isso lá no vídeo, os Blurgs, aqueles bichos que ficam andando naquele planeta, aqueles, sim, sabe, eles apareceram no Caravana da Coragem, no filme dos Ewoks. Então, o que o Jon Favreau está fazendo? Ele está olhando o Star Wars que ninguém reparou, o Star Wars que ninguém viu, o Star Wars que não se mexeu, que está intacto. Assim, vamos por partes, não, porque agora o Mandaloriano, eu tô precisando falar episódio a episódio, e isso sim vai ser a grande comemoração do meu Star Wars Day aqui para o Projeto Cinevisão. Falar de O Mandaloriano episódio por episódio. A Disney estava precisando de um personagem querido, um personagem que as crianças amassem, que os adultos amassem, que todo mundo comprasse de novo a ideia de Star Wars, que aquecesse a ideia de Star Wars. E o que foi mais inteligente do que criar um Baby Yoda, que é chamado de a criança, né? The Child. A criança, o Baby Yoda, ele arrebatou o fã de Star Wars, e quem não era fã de Star Wars também. Não adianta, todo mundo tem uma empatia imediata por esse personagenzinho. As carinhas que ele faz, os gestos que ele faz, é um carinho automático que a gente tem por ele. E claro, a gente acaba ampliando esse carinho que a gente tem por ele pela série. Principalmente pelo personagem principal, né? Defendido pelo ator Pedro Pascal, que é o Mandaloriano. Assim, vamos lá, vamos episódio a episódio. Então vamos lá. Mandaloriano, ele começa com os episódios 1, 2 e 3 funcionando como um filme piloto da série, ou o filme que deu origem à série, só que eles dividiram em 3 partes. Mas isso não invalida, né, e eu fiz isso, de você editar as 3 primeiras partes, se você tiver a oportunidade, que dá para editar direitinho, inclusive o som fica maravilhoso, a passagem de som, você pode usar aquele efeito, né, da íris, do losango, da passagem de cena, como é feito geralmente em Star Wars, que fica muito bom. E os 3 primeiros episódios, eles criam o centro da trama, ou melhor, aquilo que vai ser o pano de fundo da série. Você pode ilustrar com um monte de coisa na frente, mas o pano de fundo sempre será esse. E o problema qual é? O Mandaloriano recebe uma missão que é dada pelo chefe desses caçadores de recompensa, uma misteriosa missão, e que ele tem que ir no alojamento de um ex-imperial, que é defendido pelo Werner Herzog, o diretor alemão, que é sensacional essa participação especial. Lá dentro tem Stormtrooper, tem tudo, né? E ele oferece uma soma gigantesca em Beskar, que é o metal que os Mandalorianos usam nas armaduras, que é o metal mais resistente do universo, é o material mais caro, é um tesouro, realmente, né? E do que eles fazem as armaduras. Uma sacerdotisa, muito bacana esse personagem, cria as armaduras para os Mandalorianos, né? E eles hoje em dia vivem escondidos, por causa Bom, aí é uma história que é complexa, se a gente ficar entrando nas tramas, eu vou ficar contando o episódio, não dá. Deixa eu pegar em linhas gerais para vocês entenderem. Então ele recebe essa missão, que para ele é tentadora, porque é uma soma gigantesca, um tesouro, né, para ele, e ele corre para o planeta onde está essa missão, essa pessoa de 50 anos que ele tem que pegar. Não se sabe mais nada disso. Chegando lá, ele encontra uma daquelas criaturas que no Império Contra-Ataca, quando o C-3PO é destruído, que ele leva aquele tiro, e o Chewbacca vai lá tentar as peças, tem aqueles baixinhos que ficam mexendo naquele monte de metal, uns seres baixinhos. Bom, o Quill, esse personagem, é um desses seres que conseguiu a liberdade. E decide ajudar o Mandaloriano porque ele quer paz no planeta dele. Ao chegar perto da missão, ele encontra ali um IG. Lembra do IG-8? Que lá também no Império Contra-Ataca é designado junto do Boba Fett, junto do Bossk, junto de tantos outros caçadores de recompensa para pegar a Millennium Falcon. Então, agora tem o IG-11, que também está atrás do
dessa criatura. E chegando lá, os dois se juntam, batalham, e quando encontram o que é nada mais nada menos do que nós chamamos de bebê Yoda, que é a criança, né? O Mandaloriano toma a decisão de ficar com ele, dá um tiro na cabeça do IG-11, pega a criança e vai embora. Só que quando ele está indo embora, isso eu estou contando os 3 episódios direto, tá? Na batida. Os Jawas, gente, os Jawas, lembra dos Jawas? Os pequenininhos, eles desmontam a nave do Mandaloriano. E aí ele é obrigado a pedir ajuda de novo para esse Quill, para que ele possa, né, chegar até Olha, a sequência que ele corre atrás dos Jawas é maravilhosa, porque esse episódio 2, você passa a conhecer mais a sociedade dos Jawas, o que é importante para eles, como eles lidam, o carro aberto. É muito Star Wars intocado, é muito coisa que não se viu com detalhe, é muito bom o negócio, né? E o bebê Yoda ali do lado, e ele tem que enfrentar tipo um rinoceronte dinossauro, um Mudhorn, daqueles horrorosos, para conseguir um ovo para os Jawas poderem entregar as peças da nave de volta. E aí o Quill, que é um especialista em metalurgia, né, ajuda ele a montar a nave, ele pega a nave e vai embora. E aí sim vem o 3º episódio, que é o pecado. Ele vai entrega o bebê Yoda, ele já está totalmente tomado, ele ficou tomado pelo bebê Yoda desde o 1º episódio. A gente sente que aquela estendida de mão do 1º episódio, ele já está tomado, não adianta. E em O Pecado, quando ele vai entregar, que ele recebe a recompensa, ele entrega o bebê Yoda, ele recebe a recompensa em Beskar absurda, a sacerdotisa monta a armadura completa para ele em Beskar. Mas aí, quando bate na consciência dele, que ele já está ali montando ali para ir embora, ele volta para salvar o bebê Yoda. Todo armado, todo assim, preparado. E é uma luta sensacional, uma fuga fantástica, que não dá para contar nada, porque a surpresa é sensacional de como ele foge de Navarro, né, esse planeta, onde está esse chefe, né, o Greef Karga, e esse imperial lá, que mandou pegar o bebê Yoda, e ele foge com o bebê Yoda de Navarro. Quer dizer, é assim, uma fuga sensacional. Quer dizer, os 3 episódios, eles formam uma única situação, tá? Aí vamos para o 4º episódio, que é Sanctuary. Nesse 4º episódio, eu confesso que meu coração balançou, porque começa com, assim, uma pessoal no campo, que eles criam camarão azul e tal. Aí vem os caras de cachorro lá, invadem a aldeia. Eu fiquei pensando, meu Deus do céu, estava tudo indo tão bem, né? E então o Mandaloriano vai para esse planeta para tentar se esconder um pouco, né? Porque todos os caçadores de recompensa estão com essa missão de não só pegar agora o bebê Yoda, mas pegar ele também, porque ele traiu, né? Traiu todo mundo. Ele recebeu a recompensa e tomou para ele o que era dito para ele entregar. Ele tomou para ele. E chegando nesse planeta, ele conhece a Cara Dune. Gente, só lendo porque esses nomes eu não vou lembrar. Cara Dune, que é defendido pela atriz Gina Carano. Excelente, ela é excelente, está ótima no papel, perfeita, é uma mulher fortona, é tipo uma Xena, assim, sabe? A mulher, ela era tipo um tropa de elite rebelde, né? Que atuou na Batalha de Endor, na Lua de Endor, e é sensacional essa conexão dela. E claro, os dois se estranham no início, mas depois viram aliados. Mas aí nesse episódio, né, tipo assim, você tá pensando que o episódio vai ser ruim? Me aparece um AT-ST, mas um AT-ST pintado, tipo assim, como se o Império tivesse esquecido lá naquele planeta, e esses caras de cachorro, essa raça malvada, pega para oprimir esses humanos que criam camarão azul, né, esse pessoal de aldeia. E eles têm a missão de preparar esse povo para batalhar com eles, mas tem que lutar contra um AT-ST. Quer dizer, acaba ficando fantástico também o episódio, porque você descobre que eles não vão ter paz,
com o Bebê Yoda ali também, sabe? É sensacional. Aí, gente, vem o quinto episódio. O quinto episódio é de ferrar com qualquer fã. O quinto episódio, eles vão para Tatooine. O centro de tudo, o epicentro da saga, onde a saga nasce. O Mandaloriano vai para Tatooine. E tipo assim, Gunslinger só podia ter sido produzido e dirigido pelo Dave Filoni, que é o braço direito do cara lá, né? Do George Lucas. E assim, para matar o fã, ele passa da mesma forma como a nave passa entrando na atmosfera de Tatooine. Ele passa por cima de onde estava o Obi-Wan, o Luke, o R2, o C3PO com a navezinha olhando Mos Eisley. Ele entra pelas ruas de Mos Eisley assim, já vazias, totalmente, né, porque é uma era onde os Hutts foram assassinados, o Jabba, né, eles acabaram, essa raça acabou. Você vai ver um monte de surpresas que tem nesse episódio. Só que aí vem uma coisinha meio fué. Quando a nave dele, né, desce no hangar mesmo, até parece que é o hangar onde a Millennium Falcon tinha ficado, onde do lado é a Cantina Band. Tem uma mulher lá com os robozinhos ainda da era do Anakin criança, que ficou meio do pé quebrado aquilo ali. Mas, vamos lá, ele encontra um cara, um garotão, que está entrando agora nessa função de caçador de recompensa, e eles têm que pegar, ele vai ajudar esse garotão a pegar uma veterana, uma assassina veterana, né? Foi ela que matou a maioria dos Hutts. Só que engraçado, né? Eu achei que se você vai tocar se você vai tocar no tema Tatooine, eu acho que deveria ter mais punch isso. Mas eu entendi por quê. É porque realmente é aquilo. Ele quer mexer no que é intocado de Star Wars. Ele não quer saber daquilo que todo mundo já sabe, o que todo mundo espera. Ele vai esbarrar ali, vai entrar na cantina. Na cantina, quem serve na cantina vai ser uma surpresa para vocês. Se você tem a memória afiada, você vai saber o que aconteceu com esse ser 5 anos depois, sabe? E assim, você se emociona com o mar de dunas, com o povo da areia, com os bantas, com tudo que você conhece de Star Wars. O episódio 5 é um presentaço pro fã, porém, você tem que entender que ele não quer ser óbvio nesse sentido, mas você vai estar de novo sobre os 2 sóis de Tatooine, o centro, o epicentro. Depois vem O Prisioneiro, que é o 6º episódio. Esse 6º episódio me pareceu o seguinte, montando personagens que, claro, vão compor o universo de O Mandaloriano, né? Ele tem que ter personagens que vão ser aliados, inimigos, que vão procurar vingança. Então a missão é salvar um Twi'lek desses, os caras que tem aqueles dois tentáculos na cabeça. E tem ali uma turminha, tipo um esquadrão suicida. Forma-se um tipo esquadrão suicida, com um velho amigo dele numa estação espacial abandonada, onde tem ali uma máfia, né, funcionando, secreta, e ele recebe essa missão para faturar uma grana. Só que, claro, coitado do Bebê Yoda tá no meio disso tudo, no meio dessa bandidada toda que vai pegar a nave dele, para ir para essa prisão república, né, da Nova República, para salvar esse cara que é um malvadão. E você sente ali que tem muito conteúdo do passado do Mandaloriano, né, de coisas que aconteceram na vida dele, que é uma mística, parece bem grande nesse sentido. E aí, eu não vou... É que tá, gente, eu tô meio perturbado, porque eu não quero ficar dando muito spoiler para quem não viu ainda, entendeu? Eu só quero dar uma passada, porque vocês vão ver a coisa acontecer. Então, esse 5º episódio é para isso, é para ter mais personagens que vão ser a favor e contra nos episódios vindouros, tá? Aí, os episódios 7 e 8 voltam para ação.
né? O que é voltar para a ação? Você teve aqui os episódios 1, 2 e 3, que é o que te monta a situação. Você teve o 4, 5 e 6, que te dá, que te faz uma abertura para novas possibilidades de roteiro em matéria de planetas, em matéria de personagens, em matéria de situações, que ele abre para você o leque. E aí o episódio 7 e 8 volta para a ação principal, que é a entrega do bebê Yoda para o Império, que foi a missão. Bebê Yoda é uma criança, né? Que foi a missão que ele recebeu e não cumpriu. Então esse Greef Karga, que é o chefão lá dos caçadores de recompensa, faz uma proposta a ele, né? De que ele volte, desde que ele ajude a livrar Navarro, o planeta Navarro, do Império, porque foi tomado pelo Império. Depois da fuga dele, foi tomado pelo Império. E aí vem 2 episódios que também são assim sensacionais, que não dá para contar nada. Não dá para contar nada porque todos ficam na beira da cadeira com esses 2 episódios. E ainda, claro, tendo o luxo do último episódio, o episódio 8, né? Porque você tem o Acerto de Contas, né? Reckoning, e o Acerto de Contas, que é o 7, e você tem Redemption, Redenção, que é o 8. Então o episódio 8 tem o luxo de ser dirigido pelo Taika Waititi, que é aquele diretor que foi indicado ao Oscar pelo Jojo Rabbit, né? Nomezinho complicado, Taika Waititi. Parece até nome de Star Wars isso. E produzido pelo próprio Jon Favreau. Quer dizer, assim, uau, né? Uau, uau. Então é um episódio bem especial. Eu confesso que teve uma participação ali que não me deixou muito feliz pela imponência que é seu personagem. De repente aparece ali o cara que, sei lá, não casa com a imponência do personagem. Eu não posso contar, gente, porque é spoiler e é muito bom você se surpreender. Mandaloriano você tem que se surpreender e estar muito ligado com as referências, entendeu? Tem que estar bastante ligado com as referências, bastante ligado para você tirar o máximo de proveito possível. E é emocionante, assim, olha, impressionante. E tudo isso graças a Disney Plus, que trouxe essa série maravilhosa e que promete muito na segunda temporada. Porque na segunda temporada já está confirmada a participação da Ahsoka Tano. A Ahsoka Tano vai aparecer ao vivo, defendido pela atriz Rosário Dawson. Quem é Rosário Dawson? Se você assistiu na Netflix O Demolidor, você vai saber quem é ela, né? E tipo assim, gente, é muito bom, porque dá para entender toda a função dela. Tem tudo a ver a Ahsoka Tano voltar para Mandaloriano, porque também é outra que não é grande explorada, não está muito explorada e vai estar na mão do cara que deu vida a ela, que é o Dave Filoni. Quer dizer, eu tenho muita expectativa dessa segunda temporada. Agora em maio vão ter os 8 documentários, né? Acredito que seja um documentário que é episódio a episódio, mostrando o making off de cada um e falando curiosidades da produção, do roteiro, das ideias. Estou muito ansioso para ver isso também. Mas desculpa se eu falei algum spoiler aqui da série. Eu estou muito emocionado porque Mandaloriano mas olha, o bebê Yoda ou a criança rouba a cena, gente. Repara nele porque ele rouba a cena. É sensacional. O Mandaloriano finalmente foi o grande retorno a Star Wars puro. Aquilo que a gente sente, aquele cheiro forte de Star Wars, né? Não do que é óbvio da família Skywalker, mas do background de Star Wars, daquilo que compõe Star Wars, daquilo que dá vida a Star Wars. Então eu aconselho muito que todos vejam Mandaloriano, que todos vocês, quando possível, assinem a Disney Plus, que vai ser sensacional o que vai ter ali. E gente, eu não sei mais o que dizer, assim, para não cair naquela mico de sair chorando aqui, porque
lembrar de detalhes desse Mandaloriano, olha, é tipo o final do Rogue One, é assim, é sensacional até o mais amargo fim, é muito legal. Uau, é show de bola. Bom, gente, então é isso. Fora isso, lembre-se, tem 1 milhão de livros, Legends e não Legends, e jogos e outras mídias que compõem esse grande quebra-cabeça que virou Star Wars. Se no Star Wars Day você tiver vontade de ler, leia, jogar, jogue, assistir, assista. Só não vai poder na telona porque está tudo fechado por enquanto. Mas logo logo isso passa e todo mundo volta ativa, né? Com um pouco mais de consciência para que isso não se repita, essa pandemia. Então, pessoal, é isso. Essa é a minha comemoração do Star Wars Day. Isso foi o vídeo que para mim marcou esse dia de hoje. O Mandaloriano veio para revitalizar Star Wars e dizer, olha, ainda temos Star Wars por aqui. Entendeu? Não está morto, está vivo. Correto? Isso é a melhor coisa do mundo. Pessoal, então eu agradeço muito a todos vocês que estão tendo paciência dos poucos vídeos que estão sendo colocados. Agradeço muito você que, se quiser dar uma clicada aqui nessa bolinha amarela, aqui do lado. Clicando nessa bolinha amarela, você vai direto para a área de inscrição. Já clica nela, clica na sineta, você vai ser um dos primeiros a saber os vídeos que rolam por aqui. Não está vendo a bolinha, não tem problema nenhum. Aqui embaixo você vai ter aquela tarja de inscreva-se bem grande. Clica nela, você se inscreve, também clica na sineta e tá tudo bem. Então, muitíssimo obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui, ou parte dele, tanto faz, eu agradeço de qualquer forma. Um forte abraço e até qualquer momento.